Tudo bem com você? Que o Senhor te abençoe ricamente. Quero compartilhar aqui uma palavra nessa manhã, ou tarde ou noite, depende do horário que você estará vendo. A palavra do Senhor é em Mateus capítulo 11, versículo 28. É um convite que o Senhor faz para toda a humanidade, para todas as pessoas. Ele diz assim: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Depois ele diz: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus ele faz um convite universal para todas as pessoas que estão cansados e se sentindo sobrecarregados e que precisam ser aliviados. Vinde ao Senhor. Nós temos hoje uma cultura em que muitas pessoas têm a verdade como não mais absoluta e cada um tem o seu ponto de vista, cada um tem a sua verdade. Existe uma frase muito comum em nossos dias que é: você precisa se aceitar, ou você precisa aceitar o outro da maneira que ele é, e etc. Nós vivemos num mundo em que a cultura está rodeando todas as coisas, e a cultura dita regras e dita parâmetros da maneira de nós agirmos e pensarmos e até mesmo tomarmos decisões sobre a nossa vida. E muitas pessoas hoje ouvem falar de uma igreja inclusiva, e essa igreja chama a atenção de muitas pessoas. Elas têm ali naquela igreja, naquele local, a liberdade para exercer o seu ponto de vista sobre a palavra. Mas não é isso que o Senhor ensina na palavra. Quando Jesus diz: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, o Senhor está chamando de forma universal todas as pessoas. E é uma igreja, é um chamado inclusivo, porque todos têm o mesmo direito. O escravo tem o mesmo direito, o livre tem o mesmo direito, o homem, a mulher, a criança, o idoso, todas as pessoas, aqueles que exercem qualquer tipo de fé vindo ao Senhor, eles têm o mesmo direito, direito de salvação através do nome de Jesus. Porém, Gálatas 5, a palavra do Senhor, ela nos mostra alguns parâmetros que devem ser observados. E um deles é 5:24 de Gálatas diz: os que são de Cristo crucificaram a carne e as suas paixões e concupiscência. Se vivermos em espírito, andemos também em espírito. Então o Senhor está nos dizendo que todos são muito bem-vindos, e o Senhor se alegra com a vinda de cada um daqueles que se propõem a seguir os teus caminhos. Mas a casa do Senhor, a presença do Senhor, o abrigo do Senhor tem regras. E as regras básicas são o que nos diz aqui Gálatas 5:24 e o que nos diz também em Romanos 14, versículo 7, que diz: porque nenhum de vós vive para si, e nenhum de vós morre para si. Coríntios também nos fala, Gálatas 2:20, se não me engano, fala: já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O que nós entendemos com isso? Que quando nós nos encontramos a Cristo e nos propomos a viver segundo os teus padrões, nós precisamos negar a nossa vontade. Nós precisamos nos negar a nós mesmos. Nós precisamos abandonar os nossos desejos e as nossas vontades. E não há nada de relativo em estar na presença de Deus. Eu não tenho uma verdade e sigo o Senhor com a minha verdade. Eu não tenho um conceito e sigo o Senhor com o meu conceito. A verdade que eu sigo é a palavra de Deus, e a minha opinião não tem nem importância mais.
em relação ao caminho que eu devo seguir de acordo com a vontade de Deus. Quando eu me proponho e me entrego e me sujeito ao Senhor, eu passo a viver de acordo com a sua vontade. Então eu tenho todo o direito de ir à casa do Senhor, de ir até Cristo da maneira que eu estou. Mas a partir do momento que eu me entrego a Cristo, eu preciso me sujeitar às regras do reino do Senhor. Negar a si mesmo é a primeira das atitudes, quando nós reconhecemos que somos pecadores, que somos dependentes e que não somos um indivíduo que tem o poder de decidir nem mesmo sobre si. Quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, os nossos achismos, conceitos e até mesmo aquilo que a nossa mãe e o nosso pai ensinou, se não estiver de acordo com o plano e propósito de Deus, precisa ser negado. Tudo aquilo que não está de acordo com o propósito do Senhor em minha vida precisa ser crucificado, precisa ser sacrificado para que eu viva agora, não por mim mesmo, mas para Cristo, para cumprir o propósito e a vontade dele. Somos sim uma igreja inclusiva. Cristo é sim inclusivo, ele aceita todas as pessoas que forem até ele. Se você de repente se sente cansado, sobrecarregado de tantas outras coisas, o melhor caminho e o único caminho é o Senhor Jesus, para que você se livre dos seus fardos. Os seus fardos não serão, você vai se livrar deles confessando e admitindo que é sua responsabilidade aquilo que está sobre os teus ombros, mas que você quer entregá-lo para viver uma vida de acordo com a vontade do Senhor. Se você quer viver uma vida, se eu quero viver uma vida de acordo com a minha vontade, com os meus conceitos e com a minha verdade, eu preciso também carregar as minhas cargas comigo. Só que quando eu entrego a minha vida para Cristo, eu entrego os meus jugos, os meus fardos pesados e pego dele o fardo e o jugo suave e leve e encontro então descanso para minha alma. Que Deus possa te abençoar, que você e eu possamos deixar de ter os nossos conceitos e as nossas opiniões formadas sobre tudo e nos colocar e nos sujeitar ao plano, propósito e projeto de Deus. Lembre-se, a vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita. E Deus é bom o tempo todo. O tempo todo, Deus é bom. Que Deus te abençoe. Shalom.